Recentemente, a Netflix divulgou o logo e uma foto que mostra ali um possível roteiro de One Piece. E aí já viu, né? A discussão sobre a live action de One Piece, se vai ser boa ou não, voltou à tona. Eu perguntei lá no meu Twitter o que vocês esperam da live action de One Piece e agora vamos ler aqui algumas das respostas que vocês deram lá no post. Vou deixar minhas expectativas bem baixas, mas acho que vai ser positivo, porque muita gente vai conhecer o anime e o mangá por meio dessa live action, e acho que no futuro pode ter uma adaptação melhor. Eu tô um pouco com você, sabe? Aquela coisa do tipo, espero que seja realmente muito bom, e isso vai ser legal de outras pessoas conhecerem One Piece, mas se os efeitos forem tosqueira, essas outras pessoas vão conhecer One Piece da mesma forma que algumas conheceram Dragon Ball, né? Há muito tempo ali, com aquele Dragon Ball Evolution, que, rapaz, às vezes eu esqueço que esse negócio existe, quando eu lembro, dá uma tristeza tão grande. É aquela, né? Não pedi, não queria e nem desejo, pra ser sincero. Se for ruim, tá no padrão dos outros de anime. Se for bom, me surpreendeu de maneira positiva, então valeu a pena. Nos resta rezar e esperar. Quanto mais o Oda se envolver, maior a chance de termos uma experiência foda. Eu tô esperando alguma coisa de bom dessa live action, porque o Oda desde o começo ele deixou claro que ele quer que seja uma live action que agrade os fãs. Vai ser interessante para dar visibilidade para outras pessoas conhecerem One Piece? Extremamente interessante isso. Mas o Oda quer que seja uma live action que os fãs gostem, porque são os fãs que apoiaram essa obra e os fãs que fizeram essa obra ser o que é, e o Eiichiro Oda reconhece isso e ele valoriza muito isso. Então, essa frase dele, esse negócio dele de querer que agrade os fãs, é o que me deixa ali com um pontinho de talvez seja bom. Vai ser horrível. One Piece tem um design mais caricato, algo que é muito difícil, quase impossível de trazer o estilo do único de One Piece em live action. E também Netflix com anime é sempre uma merda. Com Death Note, que não tinha nada pra dar de errado, deu. Imagina One Piece. É que Death Note eles tentaram fazer algo diferente. A questão é essa. Se você pegar, tem umas adaptações de Death Note que elas seguiram meio que a risca o que a obra diz, e as adaptações ficaram boas. A Netflix tentou inventar coisa que não tinha, esse foi o problema. Não acho que isso vai acontecer com a live action de One Piece, sabe? Tipo, inventar, não, vamos fazer a live action de One Piece, mas vamos colocar os piratas se passando no colegial. Para, né? Não faz sentido. A questão dos designs, eu acredito que tem algumas adaptações, não acho que, tipo, os caras vão ter 6 metros de altura, tipo o Barba Branca lá com 6 metros de altura, Kaido com não sei quantos metros de altura. Talvez tenha algumas adaptações, eles até vão ser grandes, mas talvez nem tanto. O que, assim, me incomodaria porque a graça de One Piece é justamente essa questão das alturas meio que bizarras, né? Mas a gente entende que são adaptações e talvez isso seja necessário. No momento é uma mistura de felicidade e medo. Entretanto, pensando numa narrativa, adaptar uma história inédita no universo de One Piece seria melhor. Imagina ver uma live action contando a história do Garp. Já eu acho o contrário, eu acho que não. Se fosse pra contar uma história do Garp, seria melhor como um OVA animação. Acho que uma live action contando uma nova história foi exatamente o que eles tentaram fazer com Death Note e a gente viu no que deu, né? Vendo quem tá trabalhando nele e como estão empolgados com o projeto, coloco muita fé. Acredito que vão conseguir fazer uma boa adaptação, talvez até melhorando algumas coisas da história, mostrando personagens antes do que no original e dando um up no world building e até haki. Eu também vejo a empolgação da galera, né, com a questão de One Piece, a galera que tá trabalhando, o respeito que eles têm pela obra. A questão de efeitos especiais me preocupava um pouco, mas agora já tá me preocupando um pouco menos, porque eu assisti aquele filme do Shang-Chi, né, e cara, os efeitos especiais que tem em Shang-Chi se encaixam muito bem em One Piece. Tem efeitos ali que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas tem coisa que acontece lá que você fala, cara, isso claramente poderia ser o One Piece e ficou muito bom. Então, se eles tiverem ali um cacife pra investir nisso, né, essa parte de efeitos especiais, vai ficar muito bom. Um up no world building, cara, talvez. É que a construção de mundo de One Piece, ela é interessante. Você percebe que não necessariamente precisa dos chapéu de palha para a história se desenvolver. Mesmo episódios em que você vê o flashback de Roger e Oden,
não apareceu nenhum do Chapéu de Palha e foi uma boa contação de história. O arco do Reverie também se desenvolveu sem necessariamente estar com o Chapéu de Palha diretamente envolvidos, então eu acho que o world building de One Piece ele é interessante, mas sim pode ter um power-up ali no mundo de One Piece, né, colocar as pessoas... Porque, cara, a gente tem muitas pessoas poderosas no mundo de One Piece, mas... por um lado, parece que não são tão poderosas. Então você chegar e colocar isso numa adaptação dá essa sensação de perigo que às vezes falta um pouco no anime e no mangá. Na live action vai ser interessante. Por isso que eu falei esse negócio de power up, sabe? Levantar o poder e realmente fazer o negócio parecer mais perigoso do que é. A questão do Haki... eu só gostaria que eles mantivessem o efeito sonoro. Só isso. Cara, eu adoro o efeito sonoro do Haki. Era só isso que eu queria. Os efeitos sonoros de esticar borrachas, outras coisas, eu sei que eles têm que adaptar para uma coisa mais realista. Mas o efeito sonoro do Haki, tanto o Haki do Rei quanto o Haki do armamento, pra mim eles têm que manter essa porra desse efeito sonoro porque é muito bom. Não acho que o Oda vá permitir eles estragarem a reputação da série com live action ruim. Aposto em algo épico. Com a tecnologia de hoje, eu acredito que vai ser algo foda. Filme live action fica sem tempo e mal desenvolvido. Uma série tem mais tempo e One Piece merece respeito. Com certeza One Piece merece respeito. A gente já viu tudo agora que foi falado, tanto do Oda quanto das pessoas que estão trabalhando na produção, que eles vão respeitar ao máximo a obra. A tecnologia de hoje realmente está muito desenvolvida, que nem eu falei, no filme Shang-Chi eu vi coisa ali que eu falo, cara, isso claramente poderia ser One Piece, ficou muito bom ali. Claro, não é perfeito aquela coisa que você fala, uau, até parece que é de verdade, mas assim, se você dá pra enganar. A questão de ser uma série ao invés do filme, isso é algo que me ganhou desde o começo. Eu acredito que os filmes do Homem-Aranha... o Homem-Aranha não é um personagem para se ter filme. Na minha concepção, o Homem-Aranha não é um personagem para ter um filme do Homem-Aranha. Eu sempre acho que os filmes do Homem-Aranha, por melhores que sejam, ficam mal desenvolvidos. Algumas coisas ficam mal desenvolvidas, algumas relações, algumas explicações. Se fosse uma série do Homem-Aranha, pra mim seria muito melhor, mas a gente entende o porquê eles não fazem isso. Agora, o One Piece ser uma série, cara, isso é muito bom, porque não vai ficar aquela coisa corrida, sabe? A gente não vai falar, nossa, vamos ter que contar logo toda a história pra resumir. Não, eles podem fazer cada episódio um filme. Sabe, colocar um episódio com 1 hora de duração, porra, dá pra você trabalhar muita coisa. Obviamente que a gente sabe que tem coisas que serão cortadas, tem cenas que serão adaptadas, algumas coisas serão ali encolhidas, mas o fato de ser uma série me faz crer que não vai ser tanta coisa assim. Tem muita coisa irrelevante que dá pra você descartar, sabe? Algumas ceninhas você fala, cara, não. Ou então algumas cenas que você pega, tipo, porra, vamos pegar essa cena, vamos ligar com essa cena e vamos resumir isso aqui de forma que todo mundo vai entender sem perder nada de relevante, porque o One Piece tem muito isso, sabe? Você tem muitas cenas que você fala, essa cena é irrelevante, quando chega lá pra frente essa cena é relevante. Então eles têm que tomar muito cuidado com isso, sabe? Por isso que é muito interessante o Oda tá trabalhando junto, que ele fala, não, essa cena aqui, ó, essa cena vocês têm que colocar porque mais pra frente tem alguma coisa dela. Então isso é uma coisa que eu espero que aconteça, pelo menos. Medo. A Netflix é péssima com adaptações de animes para live action. Só Bleach é um ponto fora da curva, de resto, Shingeki, Tokyo Ghoul, sem esquecer do Death Note. Cara, eu vou falar pra você que Tokyo Ghoul não foi da Netflix. Eu gostei da adaptação de Tokyo Ghoul. Eu fui assistir ela no cinema, a gente teve um convite, eu fui assistir, eu achei legal, gostei da adaptação de Tokyo Ghoul. Não é, como eu disse, não é a adaptação perfeita, tem algumas cenas de CGI que eu achei meio tosquinha, mas no geral eu achei interessante a escolha que eles fizeram de colocar... não tô falando do roteiro em si, mas da questão de efeitos especiais, que é a parte que mais me preocupa em relação a One Piece. O roteiro eu sei que os caras vão... Mano, é só você seguir o que tem ali que dá pra você fazer um bagulho da hora, mas minha preocupação é mais na questão de CGI. Tanto é que eu vou resumir tudo isso aqui, a questão de CGI. O CGI de Tokyo Ghoul eu achei interessante a escolha que eles fizeram, né? Deixar uma coisa... Sempre quando aparece o CGI eles colocam numa cena mais escura, então dá pra você disfarçar um pouco mais. Shingeki eu não vou falar, eu achei uma bosta, tanto o roteiro quanto os efeitos especiais da live action de Shingeki eu achei uma merda, infelizmente. Era uma live action que eu queria que fosse foda pra caramba, mas eles fizeram a mesma coisa com Death Note. Tentaram contar uma outra história envolvendo alguns personagens que as pessoas já gostavam, então mudaram alguns personagens, tipo uma live action de Shingeki sem o Levi. Você fala, irmão, vai te fuder, né? Não dá. Agora, Bleach eu gostei, ficou muito bom. E tem mais 2 live actions de anime que eu gosto também, que é o Boku Dakigai Naimati, ou Erased, e Samurai X. São 2 live actions que eu gosto pra caramba de anime.
Então, assim, eles têm ali nas mãos o que deu errado e o que deu certo. Na maior parte das vezes, o que deu errado foi aquilo que eles tentaram usar a obra que já existe, já está ali, conhecida no mundo, as pessoas já gostam da obra do jeito que ela é, eles tentaram fazer firula e inventar coisa que não tinha. Então, mano, é só não fazer isso com One Piece. Se tiver um CGI um pouquinho tosco, a gente até releva, desde que a porra do roteiro seja interessante. Óbvio, se tiver um roteiro interessante ali, bacana, bem fechadinho, e tiver uns efeitos especiais top, a gente vai ficar feliz pra caramba, né? Tô botando fé, mesmo indo contra a maioria da população, eu sou otimista e quero ver algo foda, mesmo sabendo que não será idêntico e terá alterações necessárias em live action. Eu confesso pra você que eu achei que muita gente ia falar mal, que ia ser negativo, mas tem bastante gente otimista com a live action de One Piece, incluindo eu, também estou extremamente otimista. É aquilo que eu digo, espere sempre pelo melhor, mas esteja preparado caso entreguem pra você o pior. Eu acho que, cara, eles viram o que aconteceu com Death Note, viram a repercussão, eles não são cegos. Porra, irmão, não tem... Porra, tá demorando pra caramba pra sair notícias dessa live action, tá demorando pra caramba pra fazer escalação, tá demorando pra caramba pra fazer qualquer coisa. Não é possível que os caras vão demorar pra caramba assim, não vão entregar um bagulho da hora, né, velho? Ainda tem as filmagens, depois tem a questão dos efeitos especiais. Eu não tenho pressa nenhuma. Os caras ficam, não, nós temos que entregar até o... Cara, não tenha pressa, só faça um negócio bem feito, só isso. Cara, eu acho que não tem como ser ruim se A, as atuações forem boas, B, a história for bem adaptada. O visual nunca foi importante em One Piece. Eu concordo com você na primeira parte, mas discordo da segunda parte. A primeira parte, que as atuações forem boas e a história for bem adaptada, sim, vai ser muito bom. Mas a questão do visual nunca ser importante em One Piece, isso se aplica ao anime e ao mangá. Então acho que ao anime e ao mangá, beleza, o visual não é importante, mas na adaptação ele vai ser importante porque ele está adaptando ali algo que já está consolidado com a comunidade. Então o visual nesse caso vai ser um pouquinho importante, mas tudo depende da forma que eles fizerem. Se eles estipularem desde o começo que vai ter alteração no visual para ficar um negócio mais proporcional, cara, a gente aceitar, porque é uma adaptação, não é pra ser 100% fiel. É pra ter um nível de fidelidade? Sim, é pra ter um nível de fidelidade, não é pra ser 100% fiel, senão não seria uma adaptação. E esses foram alguns dos comentários, eu quero saber de você que tá assistindo esse vídeo, o que você espera da live action de One Piece? Comenta aqui embaixo, e eu quero aproveitar para agradecer a galera que apoia o canal, que é membro do canal, tá sempre aqui comentando nos vídeos, utilizando as figurinhas, tá lá no grupo do Telegram. Então muito obrigado para vocês que apoiam o canal, e se vocês quiserem fazer como eles, é só você clicar no botãozinho Seja Membro e apoiar o canal também. Além de me ajudar a manter toda a estrutura do canal e quem sabe até melhorar a estrutura do canal, você também tem um acesso mais direto comigo ali pra gente ter uma conversinha mais próxima e também acesso a conteúdos exclusivos e até alguns vídeos antecipados. Espero você lá nos grupos, hein? Um beijinho e tchau, tchau!